Existe algum requisito especial quando nós vamos adequar uma igreja à Lei Geral de Proteção de Dados? E a resposta é sim, existe. Vamos entender por quê. Porque todo dado tratado dentro de uma igreja é considerado um dado sensível. Silvia, de onde você tirou essa informação? Do artigo 5º, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados. Diz assim: dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Isso significa que toda vez que nós estivermos tratando um dado que está dentro de uma igreja, é um dado religioso e, portanto, é um dado sensível. E existem alguns requisitos diferentes quando o tratamento é de igreja. Na verdade, não é de igreja especificamente, mas toda empresa ou instituição que trata dados sensíveis, que são todos esses dados que eu acabei de explicar para você. Mas antes de eu explicar os requisitos, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Não importa se você não sabe nada ou se você já estudou um pouquinho, aqui você vai aprender tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sem precisar trocar de profissão, aumentando mais de R$ 18.000 na sua renda mensal. Então, quando você vai fazer a adequação de qualquer empresa, instituição ou organização que trate dado sensível, você vai precisar tomar outros cuidados. Por exemplo, as hipóteses de tratamento de dados comuns estão no artigo 7º, já as hipóteses de tratamento de dados sensíveis estão no artigo 11. São diferentes, você tem que informar essa diferença. Além disso, o tratamento dos dados sensíveis, eles são mais protegidos, senão não teria necessidade de haver diferença. É um dado sensível que está sendo tratado? É, então você precisa ter uma proteção a mais. Silvia, mas no fim do dia, o que significa dado comum ou sensível? Por que tem essa proteção a mais no dado sensível? O dado sensível é aquele dado através do qual a pessoa pode ser discriminada de alguma forma ao se tratar aquele dado. Por exemplo, vamos trazer aqui para o contexto da igreja. Se eu estou em uma igreja católica, numa igreja evangélica, e eu posso ser discriminado, por exemplo, se eu fizer contato, por exemplo, com alguém de alguma outra religião, afro ou islâmica, porque são religiões que não são muito amigas. Então, nesse sentido, você pode ser discriminado na hora de uma contratação, numa roda de amigos ou em qualquer outro local. É um dado que você pode ser discriminado, ele é um dado sensível. Detalhe, somente os dados que constam no artigo 5º, inciso 2, que eu acabei de ler. Por exemplo, na minha opinião, filiação a alguma organização, por exemplo, de torcida de futebol, também deveria estar nesse rol e não está. Então, só conta o que está no rol do artigo 5º, inciso 2. Por que você acha que a organização esportiva deveria estar ali? Porque eu presenciei a morte de um torcedor do Corinthians por torcedores do Palmeiras na rua da casa onde eu morava. Eu morava em uma rua que era perto da TUP, torcida organizada do Palmeiras. Torcida uniformizada do Palmeiras. E aí, um dia, um menino passou sozinho, muito tarde da noite, com o uniforme do Corinthians e ele foi morto a pauladas por esses rapazes da TUP. Então, olha como a torcida do seu time também pode fazer com que você sofra algum tipo de discriminação e, nesse caso, levou à morte desse rapaz. Isso faz muitos anos, mas olha como isso é muito sério. Tanto que a gente sabe que o Ministério Público, em época de jogos que são muito famosos, eles separam a cidade, então quem pega uma linha de metrô não pode pegar outra, justamente para não haver essa briga de torcidas. Isso é muito sério. Eu acho que isso deveria estar no artigo 5º, inciso 2 e não está. Então não é considerado dado sensível. Mas se você for ver em termos de discriminação e risco até de vida da pessoa, deveria ser.
Então entenda, tudo que está no artigo 5º, inciso 2 é considerado dado sensível e nós estamos falando de igreja. Então sim. E aí nós temos um problema na hora de fazer gravação de cultos, né? As pessoas gostam de transmitir os cultos pela internet. Como eu faço para proteger essas pessoas? Muito simples, em vez de você filmar o culto do altar para a igreja, filme ao contrário, do fundo para o altar. Porque daí todas as pessoas estarão de costa e a partir do momento que elas estão de costas, nós não conseguimos identificar. E para ser considerado um dado pessoal, você tem que identificar aquela pessoa. Se tá todo mundo de costa, não tem como identificar. E aí vem a pergunta: Silvia, mas quem estiver no altar louvando ou ministrando a palavra, será filmado, será transmitido. Mas aí você precisa fazer um instrumento particular de cessão de direitos de uso de imagem e voz. E apenas as pessoas que vão subir ao palco não, né, ao altar, terão que assinar esse contrato não oneroso, onde ele cede para aquela instituição religiosa o direito de uso de imagem e voz para ser transmitido nas redes sociais. Não tem nada a ver com consentimento, é um contrato que é celebrado. E aí você vai usar a execução de contrato para poder tratar esse dado como hipótese de tratamento. Achou tudo muito confuso? Então eu quero te convidar para participar de um treinamento, de um curso básico completo sobre LGPD gratuito que vai começar agora dia 11 de março. Então, se você quiser participar, e aí você vai entender tudo isso que eu falei, nos mínimos detalhes, porque lá eu ensino desde a teoria até a prática, sim, nós vamos fazer simulação de uma adequação ao vivo com a sua participação. Então, vamos lá. É um curso completo, básico, gratuito, ao vivo e online, onde eu vou te ensinar tudo, do básico, da teoria até a prática, para você se sentir seguro, para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive uma igreja. Então, se você quiser participar, o link de matrícula está aqui na descrição desse vídeo e a gente se encontra lá.